Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Os irmãos estão me ouvindo aí? Dá para ouvir? Sim? Vamos abrir as nossas Bíblias em Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 18 ao verso 21. É sabido dos irmãos que nós estamos já caminhando aí, né? Já há alguns meses, na exposição dos livros dos profetas pós-exílicos. Temos feito isso paralelamente às exposições que o nosso pastor tem feito no Novo Testamento. Ele tem falado em Tiago, e eu iniciei as minhas exposições falando em Ageu, né? Na verdade, eu havia pregado em Jonas, depois nós caminhamos para os profetas pós-exílicos, nós iniciamos o profeta Ageu, foram 3 ou 4 sermões do profeta Ageu, e já estamos aí então no terceiro sermão do livro do profeta Zacarias, né? E hoje nós vamos falar aí dos versos 18, obrigado, Vini, dos versos 18 ao verso 21. Zacarias capítulo 1. Eu vou chamar a atenção dos irmãos para que evitem distrações. O texto é difícil, né? Difícil de pregar e vai ser difícil de entender também. Então a gente vai caminhar devagarzinho aqui, por isso eu preciso da atenção dos irmãos, tá? Diz assim a partir do verso 18: E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: Que são estes? E ele me disse: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. A versão de vocês diz ferreiros, né? Então eu disse: Que vêm estes a fazer? E ele falou dizendo: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalharem. Amém. Senhor, nós vamos meditar na sua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, nos dê um coração para entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Perdoa os nossos pecados, me ajude a expor com fidelidade a tua palavra nesta noite. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso mestre. Nós pedimos ao Senhor que nos ensine nesta noite, Senhor, para que possamos viver de maneira que agrade ao Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um conceito usado nas peças de teatro, também na literatura e nas obras cinematográficas, conhecido como Deus Ex Machina. Esse conceito vem de uma origem, né, tem uma origem nas tragédias gregas e romanas, e tratava-se basicamente de um deus, um D minúsculo, entre aspas, que era introduzido no final das peças teatrais, né, e também aparece nas literaturas, e como eu disse, nas obras cinematográficas hoje também. Quando esse Deus aparece, ele resolve todos os problemas e conflitos de maneira inesperada. Nós vemos, como eu disse, esse recurso sendo usado também nos livros de ficção, principalmente, e nas obras cinematográficas. Você já deve ter assistido filmes assim. Isso acontece até em novelas, né, para os irmãos que gostam de novelas. Quando você está caminhando ali com o protagonista e de repente tem aquele momento de antítese em que tudo parece dar errado e você pensa, bom, a partir daqui ele não vai conseguir superar. E de uma maneira muito misteriosa, as coisas começam a dar certo. Esse recurso literário, né, e também do teatro, ele é chamado de Deus Ex Machina, onde o autor, para resolver os problemas do protagonista, ele cria uma espécie de Deus, né, fictício, que intervém na história para resolver os problemas. Apesar desse recurso, Deus Ex Machina, normalmente apresentar um Deus completamente impessoal, nós não sabemos quem é que ajuda, né, o protagonista, o herói da história a resolver os problemas,
A Bíblia apresenta também um Deus, no entanto, um Deus pessoal, que é apresentado nas Escrituras, que também intervém na história para vindicar o seu povo. Deus não é como o Deus do século XVIII, Deus da filosofia deísta, que criava hipoteticamente a ideia de Deus, que era uma espécie de relojoeiro, que criou o universo, deu corda, deixou o universo ao seu bel prazer e que não intervém na história. O nosso Deus, ele está diuturnamente intervindo na história, ao ponto de que o apóstolo Paulo diz que é nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos e é nele que nós existimos. Esse texto, de maneira geral, vai falar sobre isso, sobre uma intervenção divina na história de Israel, e eu vou explicar isso para os irmãos no decorrer do sermão. No entanto, meus irmãos, nós vimos até aqui Deus, nos primeiros capítulos, relembrando o povo de Israel a respeito do castigo que os seus antepassados haviam recebido. E Deus faz isso com o objetivo de alertar a geração presente de judeus a não cometerem os mesmos erros. E nós vimos nos sermões anteriores a Deus convocando o povo de Israel a relembrarem o porquê que eles estavam passando por aquele período de dificuldade, inclusive na reconstrução do templo. Aquela geração não sabia por que nós estamos passando por isso. E Deus então relembra o povo, porque os pais de vocês pecaram. Tomem cuidado para que vocês não sofram o mesmo castigo. Se arrependam no pecado de vocês e vivam uma vida reta diante de Deus. E para tanto, Deus usa o profeta Zacarias, assim como o profeta Ageu, que nós já vimos, para estimular o povo no trabalho da reconstrução do templo, né, e também da cidade de Jerusalém, que era onde estava o centro cultico ali de Israel. E nós vimos também no sermão passado, Deus dando uma série, iniciamos na verdade essa série de 8 visões ao profeta Zacarias. E nós estudamos no sermão anterior, né, há um mês atrás, a primeira visão do profeta Zacarias, que se tratava de homens, os irmãos vão lembrar, de homens montados em cavalos vermelhos, que na verdade não são vermelhos, né? Vimos que são amarronzados, malhados e brancos, entre umas murtas, e que esses cavaleiros, eles representavam os mensageiros que percorriam a terra, anunciando uma suposta paz nacional. E nós vimos que essa paz que Israel estava desfrutando era uma falsa paz, porque Israel ainda estava sob o jugo do Império Medo-Persa. Apesar de eles estarem lá na terra de Jerusalém, Natan, pode tirar um pouco do agudo que está sobrando aí. Apesar de eles estarem na terra de Jerusalém, já reconstruindo o templo, eles ainda estavam sob o jugo do Império Medo-Persa. E as coisas não estavam do jeito que Deus queria, nem do jeito que Israel havia projetado para eles como nação. Hoje aqui, nesta noite, nós veremos como Deus se revela a Zacarias, dando-lhe também uma visão de 4 chifres e de 4 artífices, ou 4 ferreiros, como aparece no texto aí, com o objetivo de comunicar a Israel que Deus está ciente, preste atenção, das forças que estavam se levantando contra o seu povo e que também providenciaria os meios para derrotar esses inimigos de Israel, trazendo libertação e restauração à nação. Essa é a ideia do nosso texto. Deus sabia o que estava acontecendo e ia providenciar meios de dar o escape para a nação de Israel diante de tamanha opressão que eles estavam vivendo, das dificuldades com a reconstrução do templo de Jerusalém. Então nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre a revelação da ameaça. Aparece aí nos versos 18 e verso 19. Atente aí na sua Bíblia. O verso 18, se você observar, o texto inicia com a expressão: levantei os olhos e vi. Na minha versão diz: levantei os meus olhos e vi. O que indica aí já inicialmente e possivelmente que essa visão, apesar de ser uma segunda visão do profeta Zacarias, né, aconteceu no mesmo momento, né, no mesmo frenesi que Zacarias recebe ali, que foi vivenciado pelo profeta. Isso nós percebemos porque há uma ausência de uma introdução para a nova revelação, né? Como nós vimos na visão anterior. Não aparece nenhum detalhe introdutório nessa parte, nem mesmo data. Então parece que Zacarias está unindo essa segunda visão à primeira visão. Parece que aconteceu quase que concomitantemente, quase que instantaneamente. Ele recebeu a primeira visão, perguntou ao anjo, o anjo explicou para ele, e quase que de imediato então ele recebe a segunda visão e começa então a ter essa experiência. E nós vemos aí que Zacarias simplesmente relata, portanto, o que aconteceu. No mesmo versículo,
O texto diz que Zacarias, e aí começa a ficar difícil, né? Zacarias vê 4 chifres. Irmão Bruno, o que significam esses 4 chifres? O que isso quer dizer? A explicação nós vemos no verso 19, onde vai aparecer aí o significado desses chifres, né? Zacarias, ele pergunta ao anjo que está o acompanhando, enquanto ele recebe esse oráculo. E o anjo diz, preste atenção, esses são os chifres que dispersaram a Judá, Israel e Jerusalém. Então veja, quem são os chifres? Os chifres são aqueles que dispersaram a nação de Israel, que se levantaram contra a nação de Israel, que oprimiram o povo de Deus e fizeram com que o povo de Israel fosse espalhado por sobre a terra. Lembre-se que o contexto aqui é de retorno à terra prometida. Quando Zacarias pergunta, quem são esses chifres? Deus fala, os chifres são aqueles que se levantaram contra a nação de Israel e que dispersaram o povo de Deus, né? Que haviam feito com que o povo de Israel estivesse aí disperso entre todas e várias nações gentílicas. Mas, o que significam esses chifres de maneira mais exegética e particular? Na literatura profética, os chifres frequentemente simbolizam poder ou a força das nações e dos impérios. Aqui, especificamente, como nós já vimos, representam os reinos que dispersaram Israel e Judá. Possivelmente, provavelmente, olha aqui para minha gravata, está se referindo à Síria e à Babilônia. As derrotas foram 2 grandes derrotas que Israel enfrentou enquanto nação, né? As derrotas que Israel que enfrentou com a Síria, quando a Síria invadiu o reino do norte, especialmente quando a capital estava em Samaria, em 722 a.C., né, capital do reino do norte, exilando os israelitas em uma cidade chamada Halá, uma cidade localizada ao nordeste de Nínive. Nós vemos isso em 2 Reis, capítulo 17, verso 6, verso 3 ao 6, melhor dizendo. E quando também os babilônios destruíram Jerusalém, quando Nabucodonosor invadiu o reino do sul, avassalando, obliterando, destruindo o reino do sul, o reino de Judá, e especialmente a cidade de Jerusalém em 587 a.C. Então foram 2 grandes incursões, 2 grandes invasões que aconteceram no período, antes, né, desse período de Zacarias aqui, que foram trágicas para a nação de Israel, né? Obviamente isso aconteceu por causa dos pecados de Israel. Deus então envia esses 2 povos truculentos, os assírios. Os irmãos lembram na exposição de Jonas, a razão por que Jonas não queria pregar aos ninivitas, aos assírios? Lembra que eu expliquei? Porque os assírios eram extremamente perversos, eles eram extremamente truculentos. Eles, quando escravizavam pessoas, eles torturavam mulheres grávidas, eles abriam as mulheres grávidas, arrancavam os fetos com a mulher viva, e colocavam animais dentro da barriga da mulher e costuravam. A mulher tinha que viver, obviamente por pouco tempo, né, com aquele animal dentro do seu ventre. Os homens, os soldados que eram presos, eram empalamados ao ar livre, né? Os irmãos sabem o que é isso, né, empalamar a pessoa. Era uma coisa trágica. Eles queimavam as pessoas vivas, eram os impérios mais terríveis que existiram sobre a terra. E no reino do sul, quando Babilônia invadiu, nós vemos as descrições que Jeremias faz também. Israel ficou destruído, avassalado, foi atropelado por essas 2 nações. Então, esses chifres são esses povos que se levantaram contra a nação de Israel durante esse período aí, tá bom? Eles apontam para esses agentes de opressão. Natan, pode deixar como estava. Eles apontam para esses agentes de opressão que causaram essa destruição, lembrando aí então a intensidade desse sofrimento que Israel passou, né? Assim, irmãos, como o chifre é a poderosa arma de um touro sem chifre é um touro sem força, né? Ele não poderia golpear assim a quem ele estava intencionando. Assim como o chifre é a poderosa arma de um touro, os recursos militares de um rei, de uma nação, também constituíam esse poder de abater e subjugar os povos vizinhos. E é interessante que, se os irmãos observarem, aparecem 4 chifres aí no texto. 4 chifres. O que possivelmente apontavam para 2 touros, né? Já que cada touro tem 2 chifres, presume-se que cada touro tem 2 chifres, então possivelmente estava, como eu estou explicando para os irmãos, se referindo a essas 2 nações, tendo cada nação aí os seus 2 chifres, se referindo à Síria, que invadiu o reino do norte, e a Babilônia, que invadiu o reino
do Sul, tá bom? De maneira resumida, então, esse primeiro bloco aí, meus irmãos, a segunda visão desse profeta chamado Zacarias traria, então, à mente dos judeus esses tristes momentos da história de Israel, mas não com o objetivo de desanimar Israel, não com o objetivo de desestimular o povo, muito pelo contrário. A intenção da visão era produzir coragem, encorajamento e esperança, tendo a certeza como base que Deus puniria os inimigos de Israel, como nós vamos ver aqui no desenvolvimento da explicação deste sermão. Agora, deixe-me contextualizar isso para os irmãos, não ficar uma coisa muito distante para os irmãos diante dessa passagem. Veja, meus irmãos, a ideia aqui é nos mostrar que o povo de Deus, de acordo com a Escritura, em sua peregrinação, ele passará por muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Não há promessa na Escritura que diga que nós não passaremos por dificuldades. Muito pelo contrário. A Bíblia nos aponta um movimento, uma direção completamente diferente dessa. A Bíblia nos aponta a ideia de que todo aquele que é discípulo de Jesus, verdadeiro discípulo de Jesus, ele passará por perseguições e aflições. O apóstolo Paulo disse isso, que todo aquele que é um discípulo legítimo de Jesus, ele será perseguido. Então, a ideia dessa passagem e muito intimidadoras, ao ponto de a gente pensar, daqui para frente eu não consigo mais, não tem mais jeito. Esses chifres aqui simbolizam essa opressão que aflige os justos, ao ponto de muitas vezes os justos perderem a esperança. É essa pintura, às vezes feita de cores cinzas e cores escuras, que nós encontramos pintada no Antigo Testamento e nos Evangelhos. Uma pintura que às vezes nos assusta. A ideia de que seguir Jesus não é um mar de rosas. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que nós vamos o tempo todo estar sorrindo, celebrando, como se não houvesse momentos de percalços e de muita opressão. Não é verdade? Momentos que são terrivelmente intimidadores e nós pensamos que nós não vamos conseguir. No entanto, irmãos, diante dessas verdades, nós temos que comparar isso que a Escritura está nos ensinando, que está saltando do texto, dá quase para pegar com a mão essa verdade aqui, né? De que os justos passam por opressão, dá quase para pegar com a mão de tão vibrante que é essa verdade aqui. Como que a gente compara isso com o que nós estamos ouvindo por aí, com as, entre aspas, teologias modernas, com as pregações que nós vemos na televisão, na internet, no Instagram, nas mídias sociais, que estão dizendo para você aí que você é filho do rei, e que se você é filho do rei, aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor te dará por herança, que você está doente porque você não tem fé, que esses dias eu vi entre aspas também, né, um pastor, dito pastor, fizeram até o recorte no Instagram, que hoje é o momento do recorte, né, ele dizendo assim, você está pobre porque você não tem dinheiro. Aí subiu as letrinhas, né, dizendo assim, pronto, essa é a mensagem do Evangelho. Mandei até para o pastor, ele ficou triste, ele falou, deve estar em pecado. As pessoas estão dizendo, se você é pobre, é porque Deus não te ama. Se você está passando por perseguição, é porque você foi abandonado por Deus, porque Deus não está do seu lado. É a teologia dos amigos de Jó. Quando Jó estava no pó e nas cinzas, a teologia deles era exatamente essa. Jó, alguma coisa você fez de errado. Você não é um homem justo como você está alegando, porque se você fosse um homem justo, Deus não permitiria que você estivesse nessa condição aí. E Jó estava sendo, inclusive, persuadido por essa falsa mensagem ao ponto de querer um encontro com Deus, né? Requisitando, inclusive, um advogado para dizer, eu quero encontrar com Deus para jogar na cara dele o porquê que eu estou passando por isso. Como é possível eu, ser um homem justo, estar passando por tamanha aflição e por tamanha dificuldade? Irmãos, e essas aflições, atente-se para isso. Isso é importante. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui é importante, mas existem coisas que são mais importantes, né? Essas aflições, elas podem vir na nossa vida por duas razões. A primeira delas é como um resultado direto do nosso pecado.
Por que Israel estava passando por isso aqui? Por causa dos seus pecados. Essa é a mensagem do sermão anterior. Vocês estão passando por isso, não foi de graça, não. Vocês estão passando por isso por causa dos seus pecados. Veja, eu estou com isso dizendo que às vezes nós passamos por aflições e nós achamos que nós somos inocentes. Eu não merecia passar por isso. Eu não merecia. E às vezes não é bem assim. Às vezes Deus está nos disciplinando. É a mensagem de Hebreus capítulo 12, quando ele diz que um pai, assim como um pai disciplina o seu filho, nosso Pai Celeste também disciplina todos quantos aquele ama. É a lição de Provérbios também. Deus castiga todos aqueles a quem Ele ama. Estava açoitando Israel aqui por causa dos seus pecados. Por que você está sofrendo? Nós precisamos avaliar isso, né? Quando a gente passa por lutas, nós costumamos colocar todo o peso nas ombros de Satanás, né? Nos ombros de Satanás. A gente fala, Satanás está contra mim. Satanás se levantou. O inferno se levantou contra mim. Às vezes não é. Às vezes são sementes do mal que nós plantamos. Existe um princípio na fibra da criação, que é o princípio da semeadura. Eu vou lembrar os irmãos, que os irmãos já estão cansados de ouvir aqui. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quem planta vento, colhe tormenta, tempestade. Quem planta espinho, colhe abrolho. E eu nunca vi, eu não sou um cara da roça, mas eu já tive essa experiência no colégio, a gente plantava feijão, lembra disso? Eu nunca vi alguém plantar uma semente e colher semente. Quando você planta uma semente, você colhe vários frutos. Então a maldade que nós plantamos, o pecado que nós plantamos, não vai vir necessariamente na mesma proporção. Às vezes ele vem de uma maneira tão avassaladora e destrutiva que você fala, Senhor, mas foi um pecadinho tão pequeno. Foi um pecadinho tão pequeno, eu estava sozinho lá no meu quarto, no celular, ninguém viu aquele pecado. Foi um pecadinho tão pequeno, mas foi tão destrutiva a consequência. Por quê? Porque o homem planta vento, ele não colhe vento, ele colhe tempestade. Se você planta espinho, você não colhe espinho, você colhe uma plantação de abrolhos. Isso nos mostra a seriedade do pecado. Há castigos, há sofrimentos, que são causas diretas da nossa irresponsabilidade diante da santidade de Deus. Não brinquem com Deus. Meus irmãos, não brinquemos com Deus. Deus não é um pai que tem as suas mãos frouxas. Deus é um pai justo. E que por amor a você, Ele vai dar sim as cintadas no seu bumbum. Ele vai castigar você. Ele vai colocar você no quarto de castigo. Ele vai sim fazer isso, por amor. Deus castiga. É essa a lição que nós aprendemos aqui. E também, uma segunda razão, né, do sofrimento é quando Deus resolve provar o seu povo. Em Deuteronômio, Deus diz isso para o povo de Israel. Ele fala assim, ei, vocês, eu escolhi o caminho do deserto, que é o caminho mais longo, o caminho mais difícil, para provar vocês, para ver o que estava no coração de vocês, para ver se vocês me adoravam quando as coisas estavam apertadas, quando as trevas estavam densas, para ver o que estava no coração de vocês, para vocês aprenderem, é o texto, né, que Jesus cita no Novo Testamento, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus, às vezes, meus irmãos, nos espreme para ver qual é o suco que vai sair do nosso coração. Né? Às vezes ele aperta e a gente vê o que está saindo. Eu sempre falo para o pessoal, para os alunos da escola dominical, eu falo, gente, é na hora da pressão, na hora da intimidação, na hora que você perde o chão, que você não vê o teto sobre a sua cabeça, não há chão sobre os seus pés, os amigos vão embora, o dinheiro acaba. É nessa hora que você fala, não sei o que fazer. Que os chifres, né, estão te oprimindo. E ali
vai sair o que você é. É ali que nós vamos demonstrar o que de fato está aqui dentro do nosso coração. Porque servir a Deus aos domingos, e cantar o nosso general é Cristo, que é muito bom, eu canto, faz parte da vida cristã, mas isso não se resume à vida cristã. A vida cristã é vivida quando nós estamos sendo apertados por este mundo. E quem aqui, irmãos, quem aqui, como filho de Deus, nunca sentiu essa pressão do mundo sobre você? A pressão. E aí você precisa demonstrar justiça, bondade, amor, mansidão e tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta. Como nós aplicamos esse primeiro bloco? Quais são as ameaças que você tem enfrentado na sua vida? É um inimigo? É alguém que está se levantando contra você? São forças das trevas, do mal? Os poderes do mal? A gente é presbiteriano, às vezes a gente acha que o mundo espiritual não existe, né? Mas os demônios também se levantam contra o povo de Deus. Trevas densas. O que está se levantando contra você? E qual é a razão deste sofrimento? É Deus te provando? Deus está te provando? Ou são resultados do seu próprio pecado? Se for essa segunda opção, esse texto está nos ensinando a nós nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltarmos para Jesus, para que essa opressão, essa maldade, essas perseguições sejam cessadas. Um segundo ponto, meus irmãos, é os versos 20 a 21, que eu chamei de a dispersão da ameaça. Em seguida, depois de tudo que vimos aí, no verso 20, Zacarias vê então 4 artífices. Na versão de vocês aparece ferreiros. E a pergunta de Zacarias aí, pedindo explicação, novamente vem no verso 21, no verso seguinte, onde ele pergunta o que esses artífices, ou esses ferreiros, outras traduções diz artesãos, eles vieram fazer. Dessa vez aí, diferente da visão anterior, parece que Zacarias se preocupa menos com a identidade desses artífices ou desses ferreiros. Ele não está preocupado quem são eles necessariamente, mas a pergunta deles é o que eles vieram fazer. Ele está preocupado mais com a função desses artífices aí. O que eles vieram fazer? Ele não pergunta quem são, mas sim o que eles vieram fazer. E o anjo que está acompanhando Zacarias na visão, então responde para Zacarias na parte C do versículo aí, dizendo que eles vieram para derrubar os chifres, as opressões que se levantaram contra o povo de Israel. E como eu disse, muitas versões traduzem a palavra artífice aí, ou ferreiros, harash, como ferreiro, carpinteiro ou até mesmo artesão. E essa palavra aí, no hebraico, a palavra genérica de um artesão, sem definir necessariamente no texto qual é a sua especialidade, ele pode, de acordo com a palavra no hebraico, ser alguém que trabalha com madeira, pedra ou metal. Sendo assim, o artífice em questão é capaz de produzir terror nos chifres. Deve ser entendido, possivelmente, como aquele que trabalha e esculpe cornos bovinos, ou cornos bovinos, trabalha com os chifres do boi mesmo. E esses artífices aí, esses ferreiros, talvez a tradução ferreiros não seja muito ideal, se nós presumirmos que ele trabalha com os chifres dos bois, são figuras simbólicas de agentes enviados para enfraquecer os poderes das nações, da Síria e da Babilônia. Eles representam, esses ferreiros, esses artífices aí, representam a intervenção de Deus, indicando, como eu disse, que Deus não só está ciente da situação, mas também é ativo em libertar o seu povo. Uma possibilidade, talvez remota e escatológica, de interpretar esses artífices aqui, pode ser que Zacarias esteja vendo aqui, e o anjo esteja mostrando para Zacarias, nessa visão, um antegozo do próprio Messias. Porque, afinal de contas, quando os poderes do mal, os poderes opressores que oprimem o povo de Deus seriam destruídos? Quando o Messias viesse. Estamos falando de Jesus, quando ele morresse na cruz, fosse sepultado e ressuscitasse ao terceiro dia, ao ponto que o apóstolo Paulo diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua força? Tragada foi a morte na vitória. A morte da morte na morte de Cristo, como diz John Owen, até mesmo o poder mais poderoso da nossa realidade, que é a morte, foi vencido, já que Jesus subiu da sepultura. Provavelmente há aqui um apontamento para a ideia messiânica que os judeus tinham na sua expectativa como nação. Deixe-me contextualizar esse segundo ponto aí.
Nós aprendemos aqui, irmãos, nesse segundo bloco, que Deus, Ele não só revela que nós passaremos por problemas, não só diz, vocês vão passar por problemas. Jesus chegou ao ponto de dizer assim, antes de ser crucificado, se fizeram comigo, se maltrataram a mim, que sou um leão verde, imagina o que eles vão fazer com vocês que são um leão maduro. Se maltrataram o Messias, o Filho de Deus, imagina o que vão fazer com os seguidores de Jesus. E os irmãos conhecem a história. Virem as páginas da sua Bíblia até Atos dos Apóstolos, e você vai ver Jerusalém sendo perseguida pelos romanos, e até mesmo pelos falsos judeus, e os crentes se dispersando. Estevão, chamado de primeiro mártir, foi morto publicamente, apedrejado por causa da sua fé. A história diz, a Bíblia não, mas a história diz que Paulo foi decapitado. Pedro foi morto, diz a história também, alguns documentos caminham nessa direção, de que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como seu Senhor. Tomé, o famigerado incrédulo, Ninguém fala bem de Tomé, coitado, Tomé é incrédulo. Mas depois daquilo, Tomé se tornou crente. E a história, os documentos históricos dizem que Tomé foi morto, transpassado pela espada, por causa da sua fé. Tiago foi morto a fio de espada também por Herodes. E tantos outros que eu poderia citar aqui, na história da igreja aqui, derramaram o seu sangue pela sua fé. Se fizeram comigo, disse Jesus, que sou lenho maduro, o que vão fazer com vocês? Ou melhor, que sou lenho verde, o que vão fazer com vocês que são lenho maduro? E o que nós, Igreja Presbiteriana da Vila Jaguara, em 2024, quase 2025, estamos esperando para a nossa fé? Irmãos, chega até a destoar do que a Bíblia de fato nos ensina. Não é verdade? Mas veja, Deus não só revela os problemas, Ele também revela a solução para esses problemas, para essa opressão. Não é isso que o texto está dizendo? Os artífices, eles são esse símbolo de libertação. Eles aparecem em cena para lançar fora os chifres que se levantaram contra Judá. E é importante nós entendermos que Deus nos recompensa. Eu quero que os irmãos gravem isso. Se nós formos fiéis, é a promessa de Apocalipse, capítulo 2, Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se nós permanecermos fiéis, como a palmeira no meio da tempestade. Vocês já viram, a palmeira no meio da tempestade? O vento vem, ela vai lá embaixo. Ela chega com as suas folhas a tocar o chão. Mas quando a tempestade passa, ela se levanta novamente. Se nós permanecermos fiéis, Ele nos dará coisas boas. Nós chamamos isso, eu tenho explicado para os irmãos, de vindicação, em que Deus nos honrará no último dia. Irmãos, e para ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui nesse segundo bloco, há uma cena no filme O Senhor dos Anéis. Quem aqui já assistiu O Senhor dos Anéis? Levante a mão para eu ver. O Senhor dos Anéis. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas? Assistam esse filme, O Senhor dos Anéis. Há uma cena nesse filme que é extremamente emocionante e nos faz lembrar exatamente isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos. O povo de Rohan, um reino dos homens, ele está encurralado, sem esperança, no coração de uma montanha chamada Helm's Deep. O rei de Rohan, ele já não sabe o que fazer diante de tamanha violência. Ele está preso no castelo com o seu povo, e o castelo está cercado por todos os lados, por figuras no filme chamadas de orcs. Eram figuras humanoides, homens desfigurados, quase que monstros, humanoides transfigurados. Então, ele pensa comigo, ele pensa consigo, uma última cavalgada rumo à ruína. Quando a gente sai do castelo, a gente vai morrer, não tem como vencer. Eram milhares e milhares de orcs que cercaram o reino, o castelo de Rohan. Estamos rumo à ruína, rumo à morte. E ele diz que soem as trombetas, tão alto quanto uma vida possa gritar. Diante dessa calamidade, um anão, um personagem do filme, um anão, ele interrompe o diálogo do grande rei com outro personagem chamado Aragorn, que também era um rei de um outro reino humano. E ele diz assim, com a triste notícia, ele interrompe a conversa dos dois e diz assim: o sol já está nascendo
Irmãos, essa cena, eu não sei, eu dá vontade de chorar. Ele para a conversa e fala assim, o sol já está nascendo. E Aragorn, ele vira o olhar para a janela e vê. Era uma madrugada fria, era uma madrugada densa, assustadora, e de repente o sol voltou a brilhar. E paz, meus irmãos, quando Aragorn olha para a fresta da janela do castelo, que estava cercado por esses monstruosos orcs, então ele se lembra da promessa de Gandalf, o branco, o mago, Gandalf, o líder desses heróis. Ele diz assim para eles, lembre-se quando vocês estiverem na guerra, ele lembra da promessa dele, ao raiar do 5º dia, olhem para o leste, em direção às montanhas. Naquele desespero todo, quando o anão interrompe o diálogo e fala, olha, o sol está nascendo, Aragorn olha para a janela e lembra. Gandalf disse para a gente, que quando tudo parecesse sem saída, quando não houvesse mais esperanças, e quando o sol viesse a despontar no leste, nós deveríamos olhar para as montanhas. Ali, irmãos, o coração explode no peito. Ao raiar do 5º dia, olhe para as montanhas, e o desespero de uma batalha perdida sucumbe diante de um grito, Rohirrim, né? To the king. Eles dizem, vamos batalhar pelo rei. E aí o sangue congela. Vidas ressoam junto a um retumbante som dos cascos dos cavalos que estremecem a colina. E a atmosfera da sangrenta batalha é revertida em uma vitória milagrosa. Lembra do conceito Deus ex machina? Quando tudo parecia perdido, eles olham para o horizonte e vê o mago Gandalf com o seu cajado e um exército de milhares e de milhares vindo pelejar pelo povo de Rohan, e então a batalha é revertida. Ali, irmãos, você levanta do sofá e você diz, vamos à batalha, dá vontade de tirar a espada da bainha e sair lutando junto com esses bravos heróis. E é isso que nós aprendemos aqui. Deus está nos dizendo essa noite, eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, eu não sei, talvez cercado pelas lutas da vida. Você está falando, acabou a esperança, não tem mais jeito para essa doença, não tem mais jeito para a minha vida financeira, não tem mais jeito para os problemas da minha vida, está tudo acabado. Deus está dizendo, não importa o tamanho do cerco que você está enfrentando, não importa o que o inimigo fez, não importa a intensidade do golpe que ele desferiu, não importa a profundidade da ferida que está no seu coração, olhe para as montanhas. Olhe para as montanhas. Não é isso que Davi diz no Salmo? Quando ele fala lá, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O que o texto diz? O meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, os céus, o Criador dos céus e da terra. Não importa o tamanho dos chifres que se levantaram contra mim, não importa o tamanho dos impérios que se levantaram contra mim. Eu falei para os irmãos que quando eu fui para o centro cirúrgico, mês passado, eu estava com medo. Estava com medo. E sabe o que eu fiz? Fiquei citando o Salmo 27, meu salmo predileto. Quando Davi diz exatamente isso, ele fala, ainda que um exército me cerque. É exatamente o que aconteceu com Rohan, o reino dos homens. Ainda que o exército inteiro me cercasse, nele eu confiarei. Ainda que o império inteiro se levante contra mim, está do meu lado aquele que fez os céus e a terra. Maior, meus irmãos, celebre isso esta noite, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A vitória pertence ao povo de Deus. Não importa o tamanho dos inimigos, dos gigantes, das ferramentas que foram preparadas e armadas contra nós. A vitória pertence ao povo de Deus. Enquanto nós estivermos os nossos olhos em Cristo, sempre há esperança para o povo de Deus. Veja, quem Deus tem enviado para socorrer você na batalha? Às vezes, meus irmãos, Deus não vai resolver os nossos problemas de imediato, né? Eu sei que você quer a cura para a sua enfermidade, eu sei que você quer a resolução do seu problema para a sua família, mas nem sempre vai ser assim. No entanto, eu já disse isso em outros sermões, Deus nos dará um jeito de aliviar o sofrimento.
né? Uma amizade, um abraço, né? Às vezes a comunhão da igreja, o calor do povo de Deus, isso afaga o nosso coração e Deus alivia o nosso sofrimento nesses dias tão tempestuosos, tão difíceis, né? Nós podemos então confiar de que Deus não só nos dará vitória, mas nos dará também conforto durante essa peregrinação, até recebermos a vindicação no dia final. Isso significa que Deus vai resolver todos os nossos problemas? Óbvio que não. João Batista teve a sua cabeça cortada. Paulo, como disse, e tantos outros homens de Deus passaram por dificuldades e não tiveram um final feliz. Nesta vida. Não é verdade? Mas haverá um dia, e é disso que o texto está falando. Haverá um dia, meus irmãos, em que aqueles que foram mortos levantarão das suas sepulturas. Eles levantarão das suas sepulturas e verão com os seus olhos, com esses olhos aí, eu sei que alguns olhos estão igual os meus, né, já não estão funcionando direito, mas lá naquele dia, quando você ressuscitar dos mortos, os seus olhos vão funcionar. E você vai conseguir ver a glória do Rei vindo vindicar o seu povo. Ele vai dizer assim, todos nós ouviremos. Estava conversando com o Kelso esses dias, quando o Senhor disse, Lázaro, Lázaro, sai para fora. Eu nunca vi um defunto ouvir uma voz, irmãos. Nunca vi. Mas aquele defunto ouviu. A voz de Jesus, ela rompeu os muros da morte e alcançou os ouvidos de Lázaro. Eu imagino Lázaro lá, sei lá como é que estava a realidade dele, mas ele ouviu uma voz, Lázaro. E cada vez essa voz se aumentava mais, Lázaro, levanta! E Lázaro sai da sepultura. Senhor, eu ouvi a tua voz. Um dia nós ouviremos essa voz. E os corpos que estarão putrefatos, apodrecidos na sepultura, levantarão para a glória e entrarão no reino, e você vai ouvir uma outra voz. Uma outra vez o Senhor dizendo, vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem pode glorificar a Deus por isso? Diga glória a Deus. Eu concluo, meus irmãos, falando um pouquinho, só para explicar para os irmãos, sobre o futuro dessa ameaça aqui. Veja, esse texto, e aqui eu preciso dar atenção nos irmãos, mais uns minutinhos. Esse texto nos deixa claro, que Deus derrotaria os inimigos de Israel. Não é isso que o texto está dizendo? Eu vou destruir os chifres que se levantaram contra Israel. Os inimigos do povo de Deus serão obliterados, serão destruídos. Mas quem são os inimigos do povo de Israel no texto aqui? Quem são? Os gentios. Não são os gentios? E a Bíblia vai falar sobre isso. Essa palavra gentil, que muitas vezes nós encontramos, tanto no Antigo Testamento, né, Isa, quanto no Novo Testamento, ela significa nações, outros povos. Todo mundo que não é judeu, nas Escrituras, são chamados de gentios. Essa palavra no hebraico, goim, significa nações. E aparece aí, no verso 21, né, os chifres dos gentios que levantaram o seu poder. Então veja, no sentido imediato, essa expressão se refere a todas as outras nações, mas eu quero deixar uma pulga atrás da orelha dos irmãos aqui, para os irmãos refletirem comigo. Quem aqui é judeu? Quem aqui é descendente genético, étnico de Abraão? Não. Genético não. Vocês não são descendentes de Abraão. Nós somos gentios. Nós somos gentios. Sim, em certa medida nós somos descendentes de Abraão pela fé. Não é verdade? Mas nós somos chamados gentios. Agora aí o susto, né? Espera aí. Deus vai destruir os inimigos de Israel. Deus vai destruir os gentios. Bom, casa caiu para nós aqui, irmãos. Já que nós somos gentios, nós estamos incluídos aqui nos inimigos de Israel. Não é isso que o texto está, de maneira geral, dizendo? E veja, Deus promete destruir os inimigos de Deus, e os inimigos de Deus aqui são os gentios. Como nós conciliamos essas duas verdades? Deus amava e ama Israel,
Os inimigos sempre foram inimigos de Israel e Deus promete vindicar Israel diante dos gentios. Nós somos os gentios. Agora eu fiquei com medo. Como é que eu resolvo essa situação? A verdade, e aí os irmãos vão ficar felizes, né? A verdade é que Deus já havia de antemão planejado incluir os gentios, que somos nós, né? Neste plano de vindicação de Israel. E para entender esse raciocínio, eu posso apresentar para os irmãos alguns argumentos. Primeiro, havia salvação antes de Abraão existir. Não havia? Se havia salvação antes de Abraão existir, então não necessariamente Deus salva só os descendentes de Abraão. Esse é o argumento do apóstolo Paulo em Romanos. Para os judeus. Os judeus se tornaram arrogantes. E Paulo diz assim, não, a salvação vem antes de Abraão. Inclusive Abraão, quando creu, ele não era judeu. Ele nem era circuncidado ainda, ele era um gentil, ele era um pagão. Esse é o brilhante argumento do apóstolo Paulo. Segundo, no próprio chamamento do apóstolo Paulo, está encapsulado na promessa que Deus faz, do apóstolo Paulo não, de Abraão, está encapsulado na promessa que Deus faz a Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando de quem ali? Dos gentios, de nós. Então já está ali no plano de Deus salvar os gentios. Mesmo durante a lei de Moisés, quando Israel existia já como nação, haviam gentios, nós vimos isso no EBD hoje, haviam gentios, estrangeiros, prosélitos que viviam como judeus. Dentro da nação de Israel, eles se circuncidavam, adoravam o Deus de Israel, prestavam culto, ofereciam as suas ofertas, os seus sacrifícios, e eles participavam de todas essas promessas também feitas ao povo de Israel. E como eu disse, o próprio apóstolo Paulo argumentou que Deus salvou os gentios mesmo antes de Abraão, porque ele creu ainda quando era gentil. E por fim, irmãos, a promessa da nova aliança já incluía também Deus salvar pessoas que não são judeus. Então, os inimigos de Israel, nós temos que entender aqui como um inimigo contextual, a Síria e Babilônia, porque não são todos os gentios. Os gentios também fazem parte do plano de Deus, desde o princípio. Né? Nós podemos desfrutar dessas promessas, é isso que Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, verso 11 ao 22, porque por amor, Ele, Cristo, vocês que outrora eram gentios, agora estão perto. Olha o que Paulo diz aos Efésios. E são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Romanos 11, do 11 ao 32 diz, não foi Israel que tropeçou para cair, mas sim para que a salvação alcançasse os gentios. Gálatas capítulo 3, verso 8 diz, e as Escrituras, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou antes o Evangelho a Abraão. Efésios 3 e 6 diz assim, o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo diz em Romanos 11, Deus não rejeitou Israel, mas isso serve, eu quero concluir com isso aqui, irmãos, serve para trazer humildade aos nossos corações. Eu quero muita atenção dos irmãos aqui e eu já concluo. Isso deve trazer humildade aos nossos corações. Tá bom? Porque, lembre-se que quando Jesus apareceu, há 2024 anos atrás, ele disse para os seus discípulos, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra-se? Lembra-se quando a mulher Ciro-fenícia falou, Senhor, minha filha está endemoniada. E Jesus disse assim, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo? Não é lícito tirar o Messias que pertence a Israel e dar para os gentios. E o que essa mulher faz? Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Cão, naquela época, não é igual a gente, não. Judeu não era pai de pet, não. Cão era sinônimo de pecado, de coisa ruim. Por isso Jesus usa essa expressão. E ela diz, os cães também comem das migalhas. E Jesus fala assim, mas nem em Israel eu encontrei tanta fé. Vai que a sua filha será curada. Olha que coisa interessante. Jesus veio para os seus, não é isso que o texto diz? Os seus, mas os seus não receberam. Por que nós somos salvos?
diz Paulo em Romanos 11, para provocar ciúmes em Israel. Depois vocês leiam Romanos capítulo 11. Nós temos que ser humildes, irmãos. Nós não somos a última bolachinha do pacote, não, viu? Nós não somos a última bolachinha do pacote. Se Deus nos salvou, foi por pura graça. Pura graça. Pura graça. Porque Deus não deveria, em última instância, nos salvar. Mas Ele nos alcançou. Nós que estávamos distantes, como diz Paulo, estávamos longe. Quem aqui queria saber do Deus dos judeus? Quem aqui queria saber do Messias de Israel? Mas Ele nos alcançou com uma graça que nós não podemos descrever. Então deve haver nos nossos corações muita humildade e muita gratidão no que diz respeito à nossa salvação. E eu concluo perguntando para você, você tem orado por Israel? Você tem orado por Israel? O Salmo diz isso. O Salmo nos convoca a orar por Israel. Pedimos que Deus vindique o seu povo, que Deus abençoe o seu povo, que Deus restaure aquela nação, porque Paulo diz assim, se com a queda deles, está em Romanos 11, irmãos, depois vocês podem ir lá, não estou inventando, está em Romanos 11, Paulo diz, se com a queda de Israel, eles rejeitando o Messias, nós fomos abençoados, que dirá com sua glória? Que dirá quando eles forem abençoados de fato, quando eles reconhecerem o Messias? E há uma profecia, nós vamos chegar lá em 2075, Zacarias diz no capítulo 14 que Israel verá o seu Messias, eles olharão para aqueles a quem transpassaram e lamentarão muito. Eles vão lamentar e vão reconhecer. É o que diz Paulo em Filipenses capítulo 12, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, Rei e Deus para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar em pé para cantar o hino de número 18. É isso? Acertei? É o 18? Vamos cantar o hino 18 com alegria, com vigor, com ânimo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus dos antigos, e os irmãos que vieram preparados para trazer os seus dízimos e ofertas, façam também com liberalidade, com alegria, com prazer no coração. E eu já passo assim para o Natan fazer o encerramento.